vocês se sentirem confortáveis aí, vamos nos olhar. Ah, olha só, a Aline se apresentando. Ah, tá ótimo! Bem-vinda, Aline. Bom, gente, deixa eu contar para vocês de onde que surgiu essa iniciativa e que eu convidei a Nina porque ela é maravilhosa, né? Ela foi indicada por uma pessoa que falou muito bem dela, falou super bem que ela tem que ser a Nina para falar sobre isso, Nina. Ah, que legal! A gente começou a conversar e eu quero contar rapidamente para vocês o que é o Instituto Alure Santana. O Instituto Alure ele está em Vinhedo, é uma chácara onde a gente faz encontros presenciais e, neste momento, a gente está fazendo tudo de forma eletrônica, né? E por isso o convite aqui para a Nina. E aí eu falei assim, Nina, vamos conversar sobre o lado luz e o lado sombra da felicidade? E o que é isso, né? O lado luz e o lado sombra da felicidade. E aí, eu fui um pouco que inspirada, Nina, pelo Jung, né? Porque, assim, pelo que a gente conhece dele, ele fala do inconsciente coletivo, ele fala de um monte de coisa, da sincronicidade, né? Hoje, o que a gente está vivendo, na minha opinião, é assim, se eu estou com medo, eu falo para o outro, que falo para o outro, que falo para o outro, fica todo mundo em pânico, né? E aí todo mundo fica com medo. Eu queria que você trouxesse um pouco o seu conhecimento para a gente falar desse assunto. O que você acha de tudo que está acontecendo, encaixando esse tema aí, Nina? Eu estou digerindo ainda tudo que está acontecendo, né? Então, vir agora com todo um posicionamento muito claro é muito delicado. Acho que a gente está numa situação inovadora, onde uma série de fatores, talvez, e rotinas, nas quais a gente baseava muito a nossa identidade, as nossas forças, estão se esvaindo. Então, eu escutei uma vez um relato de uma pessoa na internet que eu achei muito interessante, que ela estava com dificuldade de entender os próprios desejos com relação ao futuro, porque ela não tinha mais imagem do futuro. E então, como que fica, né, esse nosso presente, como que fica, às vezes, planejamentos, ideias, se esse futuro é tão incerto, esse ponto de interrogação gigante. E nesse momento, onde tudo está se esvaindo, o que eu estou chamando de tudo? Novamente, assim, aquela rotina na qual a gente estava acostumada, né? E, de uma certa forma, a gente acabava baseando parte da nossa identidade, talvez, ela não tem mais. Então, você observa que, às vezes, eu tenho um perfil de pessoas que insistem em tentar se manter o mais possível num passado, né? Então, se agarra nisso e aí acaba sofrendo e brigando e fazendo aquelas carreatas na frente do hospital para liberar da quarentena. Ou seja, eu entro, às vezes, num processo de negação da realidade, ou eu entro também num pânico generalizado. Então, eu percebo que, de uma certa forma, diante de tantos pontos de interrogação, então a gente nunca esteve tão vulnerável. Para quem sempre teve uma intolerância à incerteza, é um momento de plenas incertezas, né? Essa própria doença, ela tem uma característica que chama muito a minha atenção, que você não sabe nada, porque você pode contrair e nem saber que contraiu, como você pode chegar a óbito, né? E cada hora vem uma notícia diferente. Então, ela exige um posicionamento muito crítico, muito personalizado também, porque cada um vai entender o que pode, o que não pode, o que consegue, o que não consegue. Então, também não dá para... É claro que a gente tem diretrizes, mas, novamente, né, o que antes entendia assim, não, existe um grupo de risco. Hoje a gente sabe que, bom, existe uma probabilidade maior, mas tem uma série de questões que envolvem todas as idades. Então, eu acho que toda essa história, né, do Covid e da própria quarentena, ela vem nos presentear um ponto de interrogação gigantesco, que é uma possibilidade incrível da gente poder experimentar novas formas de ser, de se entender, de entender o outro, seja quem está confinado sozinho, seja quem está confinado entre famílias ou casais que talvez com uma convivência que nunca tiveram antes.
O que eu percebo, assim, falando um pouco, né, da minha experiência, do que eu olho, eu trabalho com organizações, eu sou coach, né? E eu vejo que, assim, existem pessoas totalmente desestabilizadas e inseguras do que virá pela frente, e existem aquelas que estão muito calmas, demais de calmas, né? E assim, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu tô bem, eu tô feliz, mas tem um meio termo mesmo, aquela que está equilibrada em si e que tem um olhar da espiritualidade bastante avançado, né? Nesse olhar, ela enxerga se a gente for seguir aquilo que se fala do poder do agora, né? da presença, de estar presente, de aproveitar a melhor forma aquele momento que a gente está vivendo, eu consigo enxergar e vislumbrar coisas para o futuro benéficas e boas, né? Olha um tchauzinho ali para o Kesa. Então, eu queria fazer um convite, Nina, assim, até mesmo para a gente explorar, saindo um pouco, eu não sei se vocês me permitem, se vocês acham, desculpa, prudente, não é Covid, viu? É gripe porque eu ando descalço pela casa inteira. E eu acho que vem outra aí. Eu tenho rinite alérgica, cada espirro. Gente, é rinite, fica tranquilo. Então, por exemplo, surpresa, viu, Nina? Desculpa, nem comentei com você, mas eu peguei aqui um jogo. Vocês já ouviram falar do Points of View? Já conhecem esse jogo? Points of View? Ele é um jogo que tem várias cartas e que traz questões que estão dentro do nosso subconsciente, né? E eu, porque, assim, como a nossa intenção é que seja interativo esse bate-papo, eu quero trazer vocês para dentro, porque eu acho que o inconsciente coletivo também ele é gigantesco, né? A gente constrói muita coisa juntos. São várias cartas, né? Vocês estão conseguindo ver? Acho que está dando reflexo. Dá para ver? Dá para ver um pouquinho, tem umas figuras, uns rostos. Tem umas palavras embaixo, né? Então, assim, só para a gente dar uma olhada, como que estamos, todos nós, como a gente fala do campo, né, que está estabelecido o campo entre nós 7. E eu quero escolher uma carta, mas não eu vou escolher, eu vou pedir para a Nina sortear essa carta, tá bom? Eu vou embaralhar e, como representante de todo o grupo, que nós estamos no campo, né, eu vou pedir para você me falar quando eu tenho que parar de embaralhar. Pode parar. Cris, eu só um minutinho. Espera só um minutinho. Acho que tem gente querendo entrar. Dá uma olhadinha se tem gente pedindo a sua autorização. Não. Não? Então tá bom. Não. Tá todo mundo aqui. Ele me mandou mensagem aqui falando que queria entrar. Tudo bem. Depois eu Fala vejo. um número para mim de 1 a 65. 7. Espero que não seja 65. Não. 7. 7? 7. Eu vou tampar a palavra que está aqui embaixo e vou convidar vocês todos a abrirem o microfone para a gente construir isso juntos. Respira fundo e olha para essa imagem. O que essa imagem fala para você? O quê? Para mim é um casal de braços dados aí, estão se abraçando. Um casal de braços dados, se abraçando. Quem mais? Para mim é um sorriso. Um sorriso. O que mais? 2 repolhos, novelo de tricô. Ok. Repolho roxo. O quê? Repolho verde, repolho roxo. Repolho verde, repolho roxo. E você, Nina? A parte de baixo me trouxe muito uma situação de casulo, sabe? De introspecção.
de tecer uma introspecção, de um movimento para dentro. E para vocês, quando a Nina traz aqui uma visão dela, porque cada um tem a sua visão, né? Se a gente fala desse nosso interior, cada um tem a sua visão a respeito de uma figura. Vocês viram que temos aqui 7 leituras diferentes da mesma imagem, né? Se você fosse trazer, vou pedir para você pensar e anotar, se você tiver um papelzinho aí, anotar o que isso representa para você agora, neste momento. E se você fosse dar uma palavra para esse desenho, que palavra seria? Alimento. Oi? O que é, Alice? Companheirismo, eu vejo no desenho. Vou pegar um papel para anotar. Companheirismo. Você, Aline? Alegria, né? Alegria. Paula? Conexão. Conexão. Instituto, que eu não sei quem é que está aqui do Instituto. Reza, você quer falar? Patrícia. Patrícia? Oi, Patrícia, quer falar para a gente? Alimento, companheirismo. É isso que eu vejo. Kézia? William, você está quieta de uns anos. O que veio aí, William? Vai vazar o áudio, uma bagunça, porque eu ali estou muito perto. Por isso Tudo que bem. tá colocando. Bom, eu vou dizer a palavra que está aqui embaixo, é fazer. Fazer. Nesse momento que a gente está passando, vocês viram que cada um tem um significado para isso. E como que vocês... Essas palavras todas que vocês foram trazendo são palavras bastante construtivas, né? É o que a gente está construindo algo. É companheirismo, é mãos dadas, é braço dado, estamos juntos, né? E essas são as ferramentas que talvez possam nos tirar daqui. Nina, eu queria te chamar para falar um pouco mais o que é lado sombra e o que é lado luz, quando a gente fala de felicidade. Quais são os 2 polos? Para isso, talvez para eu trazer luz para o lado luz e lado sombra, eu vou fazer um breve resgate do que eu entendo com questão da felicidade e qual que é a minha relação com isso. Há um tempo, eu descobri alguns anos atrás uma área da psicologia, então acabei nem me apresentando, mas meu nome é Nina Taboada. Atualmente, eu sou faxineira, mãe do Theo, cozinheira e personal organizer e psicóloga clínica nas horas vagas, né? Sou psicóloga clínica há uns 12, 13 anos, tenho toda uma formação na área de terapia comportamental, hoje venho buscando uma formação em Jung e Corpo, mas enfim. E eu sempre fui uma entusiasta em estudar uma área da psicologia chamada psicologia positiva. E eu sempre tive uma relação de amor e estranhamento com essa área, primeiro porque o nome eu já acho meio estranho, né? Até a tradução eu acho que fica meio esquisito aqui para o português, mas basicamente é todo um movimento dentro da psicologia que quer estudar, que quer entender o que há de melhor no ser humano. Então, um dos principais fundadores, se não me engano, isso foi na década de 90, anos 2000, mais ou menos, ele percebe, ele tem uma sacada quando ele assume a presidência da Associação Americana de Psicologia, de que a gente vem há muitos anos fazendo, dentro de uma psicologia mais cientificista, querendo estudar transtornos mentais, sofrimento, patologias. Então ele fala, olha, a gente tem até que bem mapeado o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, o que são os transtornos psicóticos. Para alguns transtornos tem até uma série de protocolos, mas o que é saúde mental? O que é isso? Existe? É possível chegar nela?
Se sim, é possível desenvolvê-la? Se sim, como? Existe um ideal de ser humano, né? Essas foram questões que o Martin Seligman começou a trazer, né? Isso me pegou. Existe um ideal de ser humano? Se sim, qual é esse? Virtudes existem ou são ledo engano e ilusão da nossa mente, sei lá o quê? Enfim. E aí eu começo a fazer uma série de estudos e, ao mesmo tempo, um pouco preocupada com um discurso social que vende o que atualmente está meio que na moda a gente chamar de felicidade tóxica. Então, quando a gente percebe nas redes sociais, o que a gente mais tem? Uma série de, quase que uma exigência e uma cobrança em estarmos sempre felizes, equilibrados, plenos, falando de uma forma serena e incrível, sempre buscando o nosso melhor, uma alimentação saudável e etc, etc. Né? Então, tudo que é do humano, tudo que é dessa paleta de cores vasta do mundo emocional, todo isso não vai. Né? Então, a gente tem uma espécie de que eu chamo de emoção-fobia. Então, tudo que envolve o mundo emocional, principalmente as emoções desagradáveis, como uma ansiedade, uma raiva, uma tristeza, uma melancolia, isso a gente acaba descartando. E a ideia de que felicidade é um lugar estável, estático, onde essas emoções desagradáveis não entram. Enfim, uma série de percepções muito equivocadas do que é felicidade. Nisso explode, né? E nisso, Cris, eu acho que você sofreu bastante com a explosão de qualquer um é coach, né? Então, o quanto que acaba ficando uma profissão e uma função tão importante, tão incrível, acaba virando terra de ninguém. E a ideia de que a gente vai ter, então, uma série de receitas prontas, 5 dicas da felicidade, só não é feliz quem não quer, né? E aí uma série realmente, de muita besteira. Nesse mundo, estudar felicidade era algo que eu quase tinha vergonha. Porque eu falei, gente, né? É muito louco, porque existe uma busca, um anseio da alma em realmente construirmos uma vida mais significativa, uma vida com grau de felicidade e bem-estar, mas é quase que brega falar sobre isso. Né? Ou, às vezes, fala-se, mas fala de forma muito deturpada. E aqui que eu talvez colocaria o que a gente vai chamar de sombra da felicidade. Em contraposição do que eu vou chamar de luz, de não, pera um pouquinho, tem muita gente estudando isso a sério, entendendo o que são as virtudes. Então, aqui a gente poderia colocar lado a lado a própria psicologia positiva, mas antes disso, a psicologia humanista, a psicologia transpessoal, que quando vai estudar expansão de consciência, que aí principalmente a tua área, né, Cris, onde você domina mais, a gente está estudando isso. Espera um pouquinho, vamos estudar a evolução possível do homem e não só o estado patológico dele? Porque hoje o normal é estar doente. O normal é estar aquém do próprio potencial. Não, inclusive, assim, eu estou feliz a custas de remédio para dormir, de remédio para emagrecer, de remédio para ficar acordado, de remédio para não sei o quê. Então, é uma felicidade camuflada, né? Não é algo realmente vivido de conhecimento, de olhar para si próprio e de ter consciência de quem se é, né? Exato. Consciência de que... E aí que tá. Essa ampliação de consciência, essa consciência de quem se é, ou essa compreensão do que seria o que o Martin Seligman vai começar chamando de felicidade autêntica, ela traz junto angústia, ela traz junto vazio, ela traz junto uma série de processos de morte e renascimento. Mas aí a gente fala assim, isso aqui eu não quero não, obrigado, eu quero a parte boa, eu quero a parte onde eu fico feliz, onde eu tenho grandes insights, onde eu me sinto conectada, mas eu não quero lidar com essa parte desconfortável, né? E, enfim, então eu quis fazer um pouco esse backup no sentido de o quanto que às vezes, até se a gente quer, se você jogar o que é felicidade ou felicidade no Google, a chance de você encontrar mais lixo do que algum estudo sério é muito grande, né? De novo, assim. Tanto é que, olha que interessante, dentro da psicologia positiva, o que eles começaram, esse é um dos primeiros livros, né? Nas divulgações aqui.
Felicidade Autêntica. Ele já andou muita coisa, mas é um livro, é uma leitura muito gostosa, onde ele explica onde nasce a psicologia positiva. Eles não chamam mais de felicidade, eles chamam de bem-estar. Porque ficou deturpado esse nome, né? Muito, né? De novo, essa ideia quase que maníaca e adicta de que felicidade é um êxtase, sei lá, é um orgasmo múltiplo pleno. E acabou, cheguei lá, ponto, sou feliz, acabou, não tenho mais nada, não tenho mais angústia, não o tenho mais... conceito de felicidade, né? Eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro, eu tenho não sei o quê, então eu sou um cara feliz, né? Fica aquela coisa mais na superficialidade, né? E eu queria só engatar aí, o Jung, ele fala assim, você quer descobrir o que é felicidade, né? Você tem que, para isso, você tem que descer nas profundezas do seu ser. Você tem que conhecer tudo que tem dentro de você e conhecer para que você veio, né? Qual é o seu propósito, para que você está aqui. Então, desculpa te interromper um pouco, Nina. Fica à vontade. Eu dou treinamento em empresa e uma vez eu cheguei, eu estava terminando um treinamento, né, sobre algo bastante focado, e eu falei para a sala, qual é o propósito de vida de vocês? Ficou uma grande interrogação. Ninguém sabia me responder o porquê está aqui. Para que está aqui? Vocês já se perguntaram isso? Vocês já perguntaram para si próprios qual é a missão de vocês aqui na Terra? Para que vocês vieram? Para que você está aqui? Já se perguntaram isso? Né? Que é fundamental e importante. Tem pessoas que acham que assim, o propósito de vida é ir para o trabalho, trabalhar o dia todo, sair, pegar o carro, voltar para casa, tomar banho, jantar, ou ir para a faculdade, ou ir para algum lugar. E não tem nada de errado nisso, mas qual é o significado que você dá para a sua vida, né? E eu queria convidar vocês a pensarem nisso. Qual que é o propósito da sua vida? Qual que é a sua missão? Para que você está aqui? Você percebe isso no dia a dia, Nina? Como que você vê essa questão? Eu vejo que é uma dança dialética entre o piloto automático e estados de consciência. Então, e que essa resposta, né, eu já parei várias vezes para, inclusive, fazer alguns exercícios de entrar em contato com isso, nunca é uma resposta estática. Não é aquela frasezinha bonita que às vezes você tem algumas empresas, missão, visão, valores, então o propósito da minha vida é X, acabou, é isso, né? Mas é uma construção constante. Então, eu já tive um momento da minha vida que determinada palavra, determinada frase, determinada imagem fazia muito sentido. Depois de um tempo ela foi ganhando novas cores. Então acho que, assim como o nosso desenvolvimento, quando a gente pensa em propósito e sentido, é algo que está numa dança constante. E tem um outro aspecto que eu acho que é importante, aqui eu posso fazer alguns links com algumas coisas até filosoficamente práticas, se eu posso falar assim, da psicologia positiva, que é interessante porque quando a história do propósito, né, ele é tão importante e infelizmente de novo virou um lugar comum. Então, eu já peguei, por exemplo, pacientes que ficam nessa luta, né, de eu preciso achar meu propósito. Eu tive, inclusive, uma ex-paciente que a gente conversou muito sobre isso, porque ela realmente achava que a partir do momento que ela achasse o propósito dela, né, e ela trabalhava numa empresa, ela estava muito insatisfeita, era uma multinacional importante, era quase que era a varinha mágica da resolução de todos os problemas. E o que eu brinco, que eu falo, que eu falei, gente, a hora que você achar seu propósito, os seus problemas vão começar agora, né? Porque às vezes você percebe que algo faz muito sentido para você, só que olhar para isso significa, às vezes, você romper uma série de padrões, mudar completamente o teu cotidiano, começar a fazer, às vezes, um curso, ou começar a conversar com pessoas que você nem tinha ideia de que eram importantes. Então, Ou isso... pedir demissão e falar, putz, não tem nada a ver aqui, né? Eu estou indo para um lado e não tem nada a ver com esse lado, eu tenho que ir para outro. Eu vou pedir demissão, mas de repente a pessoa, sei lá, tem filhos, ou tem contrato, ou tem isso, ou já se, sei lá, fez um financiamento da casa em 2.000 vidas, não consegue. Mas, enfim, você falou uma coisa importante quando você falou de significado. E aqui eu queria trazer um pouquinho agora da luz.
com relação a estudos da felicidade, ou, se for para eu ser mais contemporânea, os estudos relacionados ao bem-estar. O Seligman, ele traz 5 fatores. Ele avisa assim, olha, é muito louco, né? Porque se a gente for pensar, de bate-pronto, assim, pá! O que é felicidade, o que é ser feliz? Então a gente vai pensar isso, é ter sucesso, é ter dinheiro, é ter uma conta no Instagram com não sei quantos milhões de seguidores. Olha, eu estou me vendo no... Ai, você... Não, alguém tá... Enfim, é ter um corpo XPTO, então de repente um corpo magro, um corpo malhado, fitness, ser feliz, é estar casada, ter um monte de pessoas que te amam, é ter festas. Ser popular. Ser popular. Então você é ter dinheiro, é ter muito dinheiro, por aí vai. Muito relacionado aos teres, né? Então, ter. E o que eu acho interessante é que quando o Seligman começa a fazer pesquisa, então tem uma pesquisa, por exemplo, meio que até famosinha dentro da psicologia, que são com ganhadores de loteria. E eles fazem uns testes relacionados ao nível de felicidade da pessoa, e aí você tem uma série de critérios, eu vou entrar um pouco nisso. Quando ela ganha, né, um pouquinho antes, quando ela ganhou o prêmio. Quando ganha o prêmio, tem um pico realmente de felicidade, de êxtase, que fica em torno de 6 meses e depois a pessoa volta aos índices basais. Então, o que as pesquisas mostram? Que quando a gente está falando de dinheiro, a gente tem um aumento significativo nos graus de felicidade quando a gente está falando de alguém que estava em estado de miséria. Então, quando o dinheiro te traz um mínimo de dignidade, que é casa, comida, proteção, roupa, realmente o dinheiro está relacionado com felicidade. Depois disso, não, né? Você pode ter acesso a alguns outros critérios, mas quando a gente pensa em felicidade em algo global, as mudanças são insignificantes. E o que seria, então, essa questão global? E aí eu jogo a bola para você, Cris. São 5 pontos, né? Então, o que o Seligman faz? Ele começa... são alguns anos de pesquisa, ele conseguiu um investimento de alguns milhões de dólares, muito que eu chamo de mão de obra escrava, que são estudantes de mestrado e doutorado, né? Eles começam a fazer um compilado, fazer um estudo de tudo que vocês possam imaginar de literatura relacionado a religiões, filosofias, crenças, das culturas diferentes, em tempos da história da humanidade diferentes. E eles chegam em alguns, em o que ele vai chamar de 6 virtudes que praticamente estavam em todos esses compilados, filosóficos, científicos, religiosos, enfim. Então, você tem essas 6 virtudes que eles acharam e, ao mesmo tempo, 5 áreas, 5 critérios linkados à felicidade. Eu vou começar por aqui. Quais são esses... o que causa felicidade, então, para a galera da psicologia positiva, para esses pesquisadores? O que ele vai chamar de emoções positivas, que é geralmente a primeira coisa que a gente pensa. Então, o que é uma emoção positiva? É uma alegria, é felicidade, é você tomar um sorvete gostoso, é você viajar, é você ir para um parque de diversão, você assistir um cinema. Então, é uma emoção positiva. Ela é importante, mas ela é um bracinho de 5, né? Engajamento. Então, o que eu vou entender por engajamento? Engajamento é quando eu visto a camisa de algo. Então, quando algo me toca, esse algo, gente, pode ser o trabalho, pode ser a maternidade, pode ser um hobby, pode ser uma causa social, não importa o quê. Mas você se engaja, né? Então, esse senso de engajamento também está relacionado ao bem-estar. Mas, de novo, ele sozinho não faz verão. Terceiro ponto, aquilo que você estava trazendo, Cris, significado, né? Quando aquilo que você faz tem um sentido, tem um significado, tem uma razão. Você não está fazendo no piloto automático, você não está fazendo porque papai e mamãe mandou, você não está fazendo porque a sociedade falou que era assim, aquilo tem um significado pessoal. Mas só significado pessoal destituído de engajamento, né? Então eu posso ter aqui muitos princípios, muitos valores, mas não faço nada da minha vida, também vou ter um bem-estar aí talvez meio baixo.
Relacionamentos positivos. Então, quando eu falo de relacionamentos, eu não estou falando necessariamente de um relacionamento afetivo, né, de casal, mas eu estou falando de relacionamentos mesmo. Então, amizades, um relacionamento afetivo, relacionamento com seus pares no trabalho e, finalmente, realização. Realização aqui, às vezes, dá confusão com engajamento. O que é um senso de realização? É qualquer coisa que você faça que te dá aquela sensação de yes. E essa sensação de yes pode ser: joguei videogame e, putz, consegui passar de uma fase difícil. Consegui fazer um prato de comida. Fiz o melhor hot dog que minha família adorou. Consegui fazer um gol na pelada do final de semana com os meus amigos. Consegui terminar um relatório que eu estou procrastinando há 3 meses. Tudo isso dá um senso de realização. Você pode nem ter feito muito engajamento, mas é um senso de, cara, consegui, yes, né? E eles perceberam que isso é mais importante do que eles imaginavam. Então, percebam que o que a ciência hoje traz sobre felicidade? Ela fala sobre esses 5 fatores, né? Então, emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado e realização. É claro que às vezes, não é que você vai ter que ter 100% de cada um para ser feliz, mas o convite que eu faço aqui para vocês é lançar esse olhar, né? Eu estou dedicando tempo para a minha vida para ter emoções positivas. Como que você tem prazer se não for com comida, bebida? O que te traz prazer, né? Você se sente engajado em algo? Alguma coisa te toca, que te traz engajamento? Ou a gente está fazendo as coisas só por obrigação, né? Eu consigo estabelecer um senso de conexão, de relacionamentos? Eu consigo atribuir significado? Eu consigo me conectar com o significado das minhas ações? Eu consigo ter sensos, nem que sejam pequenos no meu dia a dia, de realização? Faz sentido isso para vocês, gente? Fica claro? Eu queria, inclusive, trazer um conteúdo adicional, né? A psicologia positiva é muito interessante e é legal porque a gente tem um construto, né, de várias tendências aí. O Jung, e eu acho que para mim falta isso nessa lista, é eu acreditar em algo. Eu acreditar, ou ter uma religião, ou ter uma espiritualidade efetivamente, né? Não exatamente uma religião, mas acreditar em algo, ir além, transcender, né? Isso traz felicidade, segundo Jung. Então, oi? Isso que você está falando vai entrar nas virtudes, né? Então, quando eles vão falar sobre as 6 virtudes vinculadas também ao bem-estar, de novo, são construtos que vão conversando, né? Que é isso que ele encontrou nos estudos do mundo. Então, quando ele vai ler o mundo, e aí, mundo? E aí, humanidade? O que vocês já produziram, né? Eles percebem que são 6 grandes virtudes, que seria sabedoria e conhecimento, espiritualidade e transcendência, moderação, justiça, amor e humanidade e coragem. Legal. Então, se você for pensar assim, bom, quero ser um ser humano melhor, né? Embora eu acho que esse ser humano melhor dá para ter 10 horas de conversa sobre o que é isso, né? Mas enfim, vamos simplificar. Eu quero ser um ser humano melhor, eu quero trabalhar o que há de melhor no ser humano. Eu quero trabalhar quais são as virtudes, o que há de melhor no ser humano. Aí a gente entra nas virtudes, aqui entraria a espiritualidade de transcendência. Bom, aí deixa eu fazer uma junção do que você trouxe do Jung com o que a psicologia está trazendo. Legal. Não vai me dar um senso de bem-estar se eu tenho uma crença em algo, mas ela não tem sentido para mim, ou não estou engajada nela, ou ela não me traz nenhuma emoção positiva, ou ela não me conecta com as pessoas. É o famoso: eu sou católica não praticante. Eu juro que eu não entendo essa expressão. É como se eu fosse numa churrascaria e falasse assim, e todos os meus amigos sabem que eu sou vegetariana, e de repente eles me vêm comendo carne, e eles falam: mas você não é vegetariana? Gente, eu sou vegetariana não praticante. Não faz sentido isso para mim. Então, mas é isso. Então, é uma virtude, espiritualidade e transcendência? Sim, ela é. Bom, como que eu trago ela? Então, é como se fosse assim: eu tenho essas virtudes lindas, incríveis e maravilhosas. Como eu trago elas para o chão, né? Então, pensando na imagem que você trouxe hoje para a gente, relacionado ao fazer, né?
é isso. Como que eu pego uma virtude humana e trago ela para uma questão situacional da minha vida? E aí, esses 5 fatores relacionados... Gente, alguém está compartilhando a tela. E a gente está vendo ela mexer em tudo que... Mexendo em O tudo. Rodrigo. Cuidado aonde você vai acessar. Você está no Instagram agora. Eu estou no cantinho da sua tela. Quem que é? O Rodrigo. Rodrigo Madeira, você está compartilhando sua tela com a gente. Então, cuidado aí. Deixa eu trazer, vou fazer uma inferência no que você está trazendo, que eu acho muito legal esses pontos de vista, né? Quando eu falo de espiritualidade, eu não compactuo 100% do que o Jung traz, mas espiritualidade, para mim, é algo diferente que não se conecta com religião. Espiritualidade, para mim, é manter o equilíbrio. Eu não preciso acreditar em nada, eu posso acreditar só em mim. Eu posso acreditar naquilo que eu estou centrada, que eu estou conseguindo sobreviver, que eu consigo me equilibrar, estar em harmonia, ou deixar fluir, né, as coisas. Isso, para mim, é espiritualidade. Se eu for me tomar como exemplo, né, eu não tenho nenhuma religião. E a minha religião é respirar, me centrar e sentir que eu estou bem comigo mesmo e que eu faço bem para as pessoas que estão à minha volta. Isso, para mim, é espiritualidade. Deixa eu fazer uma pergunta, Cris, então. Nesse teu conceito de espiritualidade, no momento que você percebe que você, como você até trouxe quando o Jung fala da gente aprofundar na sombra, então, supondo que você entre em contato com alguma dor, você perceba algo, as nossas características mais sombrias, então uma inveja, uma raiva, um ódio, uma vontade de vingança, coisas humanas. Sim, Como que você trabalharia esse conceito de espiritualidade com esses aspectos que geralmente a gente joga para a sombra porque a gente tem dificuldade de lidar? Na transpessoal, a gente tem 7 níveis, né, de consciência. E a gente utiliza o REIS, razão, emoção, intuição e sensação. Então, entende-se que a cada experiência ou cada camada que nós temos, eu estou experienciando a vida humana aqui na Terra. Então, se, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu detecto que ela está com inveja, né? E eu percebo e olho assim, bom, isso não é meu, é dela. Isso faz parte dela. Por que que eu atraí isso para mim? O que que eu fiz para que ela me atraísse? Será que eu tinha uma carência de ser admirada, de ser querida? Será que foi isso que eu fiz com que essa pessoa se aproximasse de mim? Né? Eu levo isso para a minha razão, para a minha intuição, para a emoção, num ser integral. A partir do momento que eu vivencio cada situação e eu vou tornando essa situação, essa experiência que eu tenho de vida mais consciente das coisas, porque me torno uma observadora de mim mesma, eu vou elevando meu nível de consciência, né? Assim traz Ken Wilber, Richard Barrett, transpessoal. Quando você me pergunta o que me pergunta, eu sou uma grande observadora que não poderia ser diferente, porque eu sou walk the talk, né? Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu faço. Eu sou coach e eu instigo pessoas a pensarem como que eu posso evoluir o meu nível de consciência. Tem que ser a própria consciência, tem que buscar. É lógico que eu não sou Buda, né? E que existem uma série de desafios que a gente se depara a cada momento. Mas eu percebo que a cada dia fica mais suave. Por exemplo, esses tempos atrás eu detectei isso que você acabou de falar. Olha, fulano de tal está com um pouco de inveja dessa situação aqui. Mas não é nem o fulano de tal, Cris, é o contrário. É quando você percebe que você... Quando você vai na tua sombra, eu tô com inveja, eu tô com raiva da minha mãe, que feio ter raiva da minha mãe. Quando eu percebo coisas em mim, agora não importa o que seja, né? Porque isso é muito pessoal para cada um, que eu tenho vergonha, que não é uma coisa assim tão bonita e iluminada, né? Quando a gente entra em contato com a nossa sombra. Eu admito que eu tenho essa sombra, né? E eu acho que essa profundeza e admitir, e você observar e perceber isso, é como eu disse, eu tenho que ser observadora de mim mesma. E quando eu entro nas profundezas, eu falo, putz, eu tô com raiva de fulano de tal.
Porque tem muita gente que fala assim, não, eu não sinto raiva, imagina. Eu sou uma pessoa Não que não existe. tenho raiva de ninguém, né? Eu É, poderia falar isso agora, porque eu sou coach, né? Eu trabalho com gente, eu não tenho raiva. Tenho raiva, sim. Sabe? As pessoas possuem... a gente está nessa existência aqui para a gente passar por essa experiência que eu falei, né? uhum. Cada vez mais que a gente passa por essa experiência, eu vou adquirindo conhecimento maior a meu respeito, sobre os meus sentimentos, detectá-los e reagir. Né? Se a gente fala de comunicação não violenta, por exemplo, todo ser humano tem necessidade. Que necessidade que não está sendo satisfeita aqui para eu sentir a raiva dessa pessoa, né? Eu tento admitir, eu falo, para. Né? Outro dia eu estava conversando com meu marido, eu falei assim, amor, eu estou com raiva de você. Aí ele falou assim, oi? Eu falei, porque não estamos atendendo uma necessidade minha. Por exemplo, você falou de ser vegetariano, você deu um exemplo, eu vou dar um real. Eu sou vegana há 30 anos, né? E com esse negócio de pandemia, eu não consigo mexer com carne, e ele é carnívoro. E aí ele comentou assim comigo, olha, eu não sei cozinhar. Eu acho que eu vou para São Paulo, na casa da minha mãe, pedir para ela fazer comida para mim, para eu poder comer. Eu falei, como? Que absurdo isso, né? Que absurdo. Eu falei, amor, eu tô achando isso um absurdo. Aí eu parei, respirei e falei assim, escuta, nós estamos com necessidades diferentes. A minha é de eu poder suprir você de tudo, inclusive da comida, que eu não consigo fazer carne, e a sua é que você está com saudade da tua mãe, está querendo ver a sua mãe. Então, são necessidades diferentes. Tá tudo certo. Se você se sentir feliz de ir até São Paulo só para pegar comida com a tua mãe, seja feliz, né? Eu já entendi que as necessidades aqui são outras, são diferentes. Então, eu tenho que respeitar a sua necessidade e entender qual é a minha. E também ter a autoempatia comigo, né? E me respeitar. Então, assim, quando eu vejo isso que Jung traz, né, de eu ter contato com as profundezas das minhas sombras, é fundamental o autoconhecimento para eu conseguir caminhar. Não sei se te respondi. Não, sim, é muito interessante porque quando a psicologia positiva traz sobre espiritualidade e transcendência, ela vai trazer forças muito linkadas a uma ideia de conexão com o outro, com altruísmo, com bondade, com essa questão, né? Eu geralmente eu gosto de uma definição simples que eu trazia sobre espiritualidade é quando você se sente conectada com algo que vai além do seu ego, né? Do seu umbigo, na verdade. Espetacular isso. Mais. Então, esse algo a mais pode ser Deus, pode ser Allah, pode ser Oxalá, pode ser a natureza, pode ser Darwin, pode ser a própria ciência. O sol. Né, Deus Ra, então não importa, mas pode ser uma religião, como pode ser uma filosofia, como pode ser valores. E isso que eu acho muito interessante dessa área do conhecimento, porque ela vai trazer o tempo todo a ideia de valores, virtudes e forças de caráter. O que são, né? De onde vem, como se reproduzem, o que comem, como que a gente pode desenvolver isso no nosso dia a dia. E isso é interessante porque, vamos lá, né? Se a gente olha, e eu fiquei muito nessa dúvida, assim, como que eu vou produzir hoje material, vou pensar a psicologia positiva no meio de uma pandemia? Porque quando a gente pensa, né, então trazer um pouco mais para esse gancho que você está trazendo, Cris, relacionado a uma espiritualidade de transcendência. E aí você vai assistir um noticiário, entra em algum portal de notícias e aquilo pelo menos me atravessa em vários momentos. Então, quando você vai vendo um descaso com relação a uma questão do governo, quando vai chegando cada vez mais perto situações extremamente traumáticas de morte, de luto, de insegurança, de uma instabilidade financeira muito grande, das pessoas entrando numa angústia. Então, quando começa a vir essa onda, né? Ou quando algumas questões da nossa sociedade
que já estavam bem problemáticas, parece que agora elas ganham um marca-texto neon, né? Então elas ficam num destaque muito maior. Eu diria que essa também é uma parcela da nossa realidade. E a gente precisa olhar para ela, e aí vem o ponto, mas como lançar esse olhar? Né? Com que lente olhar? E aí eu venho para este outro lado e eu fico nessa dança. Então eu gosto muito de ler também alguns filósofos contemporâneos. Então o Byung-Chul Han é um cara que eu recomendo bastante. Então ele tem uma Sociedade da Transparência, Sociedade do Desempenho, que mostra um pouco esse nosso lado talvez um pouco mais patológico, onde a gente está se perdendo na nossa própria humanidade. E uma série de estudos que também vão trazendo assim, olha, existe sim virtudes humanas, elas são talvez não tão abstratas e longínquas como a gente pensa, e é possível trabalhá-las. Meu desafio pessoal é conseguir cada vez mais, porque vejam, esses estudos, eles são relativamente novos. Mesmo se eu for pegar, que eu descobri isso depois, né? Até conversei isso com você, que o Martin Seligman não está inventando a roda, então a própria psicologia humanista com o Maslow já vinha com essa mesma linha de pesquisa, só que usando linguagens diferentes, mas é a mesma ideia de estudar o que há de melhor no ser humano. Mas a meu ponto de tensão dialética é sempre assim, entender que existe isso, que é possível a gente se trabalhar, mas não entrar num momento de alienação, de achar que a gente não tem essa sombra, né? Existe como é que eu posso? Um estigma, acho que dá para falar assim, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de expansão de consciência, que como se pessoas espiritualizadas, então, não sentissem raiva, não falassem palavrão, não peidam, não bebem, não gritam filho, né? Então, a gente, de novo, é uma outra forma mais maquiada, mais bonitinha, né? Com os sinos tibetanos, a gente, de novo, negar as emoções humanas e entrar no fake news do Instagram, achando que a realidade é aquilo. Outro dia, eu estava numa conversa bem forte, porque eu tenho muitos amigos que fazem churrasco, que não sei o quê, que me convidaram uma vez para ir no churrasco, né? E eu falei, puta, eu soltei um palavrão, né? Uhum. Eu disse, como? Como que você fala palavrão? Você medita, você é espiritualista, você é vegetariana, você fala palavrão? Eu falei, claro, por que não? Porque eu não falaria. De vez em quando escorrega. Eu falo, sim, eu sou humana. Né? Você colocou um estigma em mim de que eu sou perfeita, que eu sou iluminada. Calma, eu tenho muito na vida ainda para aprender, né? Até, sei lá, vou vir em outras vidas mais, mas calma, não é porque eu medito, porque eu sou humana, eu tenho sentimento, né? Eu tenho formas diferentes de enxergar o mundo também. E é tão interessante, né, quando você fala isso, porque tem uma cientista social que ficou meio hype, que ficou na moda depois de um TED, e depois ela foi para o Netflix, chamada Brené Brown. Ah, claro, a coragem de ser imperfeito. Ela mesma. E aí, o que ela traz? Né? E é muito interessante, porque os autores da psicologia positiva falam isso, a Brené Brown, que ela está numa outra área de estudo, mas né, como que essas áreas se encontram, vão falar o seguinte, que a nossa vulnerabilidade é o que nos conecta com o outro. Então, o que eu estou chamando de vulnerabilidade? É a hora que você fala palavrão, a hora que a gente está ansioso, né? Então, eu acho que foi a Paula Napolitano que falou sobre conexão, né? Alguma coisa com o lado da figura, alguma coisa assim. É isso. Então, é muito interessante, porque vamos pegar um momento de crise, né? A tua fala de abertura, Cris, quando você traz, como que você está vendo essa história do corona e tal? Toda crise, e essa é uma baita crise, ela consegue despertar o que é de pior e o que é de melhor no ser humano. E é muito interessante, porque vamos pegar a internet. A internet tem uma capacidade de nos alienar e nos afastar incrível, e ao mesmo tempo, nunca na história desse país foi tão utilizada para conectar as pessoas. Mas mesmo, e aí de novo, né? Aí vai muito do nosso olhar. Eu posso estar encontrando pessoas no Zoom ou fazendo esse encontro agora de uma forma completamente piloto automático, e aí vou voltar lá para os fatores da felicidade, sem significado, sem engajamento, sem emoção positiva.
como eu posso estar usando dessa mesma ferramenta de uma forma de realmente estar conseguindo me conectar, de estar sendo mexida. Então, eu escutei de várias pessoas. Estou falando, né, por vídeo com amigas que eu não via, eu não falava há 2, 3 anos. E essa crise começa a suscitar, começa a mexer, né? Para mim, o corona, ele, nos desenhos, aquela bolinha cheia de pezinho, né? Então, é todos aqueles pezinhos assim no peito, pá, tirando a gente, expulsando a gente da zona de conforto. E é fantástico, eu nunca aprendi tanto. Olha, eu já estou fazendo 2 cursos seguidos, eu tenho feito lives, eu estou conversando com pessoas maravilhosas, assim como você. Eu tenho aprendido tanta coisa, sabe? E é engraçado, porque eu não vejo noticiário, eu não tenho televisão aberta na minha casa, né? Eu leio o jornal eletrônico só para saber o que está acontecendo, mas eu tento ter esse olhar mais positivo sobre as coisas, né? E sem esquecer o lado sombra. Eu fico nessa dança também, sabe assim, Cris? Eu fico... Como que eu posso... Até me ver, agora sumiu. Lembrei. Eu vejo assim, existem alguns momentos, até porque... E aí, eu acho que a quarentena é diferente para quem tem filho e quem não tem filho. É verdade. Eu tenho uma inveja. Se você está me ouvindo agora, está entediado, eu vou agora para as minhas emoções sombrias e falar que eu tenho muita inveja. Eu adoraria estar entediada, né? Tipo assim, não dá, não dá. Então, porque é óbvio, agora é um acúmulo de funções. Então, eu estou atendendo online com uma criança, tem que parar. Então, a hora que a criança dorme, a hora que eu consigo respirar, não dá tempo de ficar entediada. Mas com essa questão dos cursos e das lives, né? É muito louco, porque, de novo, isso rege muito a minha cabeça, né? A gente tem polaridades, a gente fica nessa dança. Existe uma oportunidade incrível de uma divulgação do conhecimento e também existe, às vezes, um excesso bombando de lives, como também uma forma de eu não entrar, de eu não deparar o vazio, de eu não olhar o caos que está em vários aspectos. E aí, como que eu me percebo? Eu não sei como é que vocês estão. Se vocês puderem compartilhar um pouco, abrindo o microfone ou conversando. Inclusive, faltam só 5 minutos para a gente concluir. Olha quanto assunto que a gente tem ainda, né? Se vocês quiserem, a gente continua mais um pouquinho. Não sei se a Nina pode. Mais uns 10 minutos eu consigo. Mas eu tô um pouco assim. Aqui foi um pouco a imagem, inclusive, que eu vi lá no teu desenho, né? Tem horas que eu entro num silêncio, eu não aguento mais internet, live, dane-se os cursos, né? Para não falar foda-se tudo. Pode falar, então, eu já ouvi essa palavra, acho que todo mundo escutou já, foda-se, é isso? Foda-se. Então tem momentos que eu entro nesse momento mais introspectivo, às vezes entro em contato com uma tristeza, entro em contato... E aí eu faço um exercício e volto para uma expansão um pouco maior, de avaliar, tá ok, deixo ir para um novo processo, daqui a pouco eu volto. Então, tem momentos que eu consigo assistir uma live. Eu acho que o teu convite, Cris, indo para essa reta final, ele foi muito bonito para mim, porque foi num momento que eu estava tentando sair do casulo, não entendendo muito bem. Eu acho que o teu convite para vir aqui conversar um pouquinho, ele me puxa um pouco, ele faz com que eu retome um pouco a leitura, que já tinha sido uma provocação, acho muito bonito. Então tá a Paula Napolitano e tá o Ingo do lado. O Ingo, quando começou a quarentena, ele já deu um chacoalhão, você tá com material muito legal de psicologia positiva, você é criativa, produz, só que eu tive que ir pro caso de não produzir nada, porque, sério, né, no momento atual, o que a gente vai fazer? Então, acho que a gente só consegue, eu queria encerrar talvez com isso, assim, e daí talvez abrir um pouquinho para um bate-papo. A gente só consegue ir para o lado luz de qualquer coisa que seja, no caso que a gente está falando sobre felicidade, ou bem-estar, ou a questão da espiritualidade, quando a gente integra a bendita da escuridão, quando a gente bota nossos anjos e demônios para tomar vinho e conversar. E é importante esse olhar, é importante essa compreensão, é importante entender que muitas vezes a gente acaba passando uma vida lutando e insistindo em coisas que já está todos os autores e pesquisas e filosofias e a nossa própria intuição dizendo aqui não é o caminho. A felicidade não está no número da balança, no número de likes ou no número da tua conta bancária. Não que isso também não possa trazer angústia.
Isso é um ponto importante. Muitas vezes, isso aqui é fundamental. A próxima live vai ser sobre isso, que eu vou terminar. A gente busca muitas vezes a felicidade se esquivando daquilo que traz angústia. Então, supondo que determinado assunto, né? Encarar determinado assunto, encarar uma relação que não está legal, encarar um comportamento seu que não está legal, não importa o que. Então, às vezes eu vejo assim, encarar isso aqui me traz angústia, me traz sofrimento, me traz ansiedade. Então, eu vou me esquivar disso, porque se eu me esquivar disso, eu vou ficar melhor e eu vou ser feliz. Então, a busca da felicidade, na verdade, é uma baita de uma esquiva. Então, veja, eu posso tomar um vinho, né, à noite, quando meu filho dormiu, como o momento de eu estar me conectando a uma emoção positiva com significado, mas eu posso estar conectando com o álcool como uma esquiva de uma sensação, porque eu estou buscando anestesia. E já dizia o sábio que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Um pode me trazer uma sensação de bem-estar e o outro não. Olha só o que a Mariela trouxe aqui para a gente, né? Isso, a gente está com 2 minutos, 3 minutos só para terminar, e não que a gente precisa acabar tudo, né? E sair correndo, não é isso, mas a Nina tem um compromisso, se não me engano. Vai explodir o computador. A Marielle disse o seguinte: não consigo acompanhar as notícias em tempo real. Ela tem 2 filhos, tem casa e está tentando aproveitar o tempo em outras coisas mais produtivas, né, Marielle? Você faz muito bem, Marielle. Em tempo real, não faça isso. Pega assim, 2 dias da semana e fala, hoje eu vou me inteirar. Caramba! E aí você volta para as coisas mais produtivas. Eu vejo notícia de manhã e à noite. Depois, sabe, final de semana eu tiro o final de semana para mim. Porque, apesar de não ter filhos, eu trabalho bastante, estudo muito. E ontem eu fui dormir 11 horas da noite e falei para o meu marido, antes da pandemia, a gente dormia 9 horas da noite. Eu estou indo dormir às 11 quase todo dia. Porque eu não paro, né? Mas final de semana eu fecho tudo, vou caminhar, graças a Deus eu tenho essa possibilidade de sair para caminhar, de dar um tempo para mim. Mas eu acho que está, como você disse muito bem, Nina, tem uma demanda muito forte de lives, disso, daquilo outro. Né? A semana que vem, por exemplo, eu vou estar em um monte de lives, porque eu fui convidada, né? Fora as que eu estou convidando pessoas. Então, será que é demais? Eu não sei, mas eu sei... muito particular isso, é muito particular, né? Então, por exemplo... Eu sinto que está tendo, só para concluir, eu sinto que está tendo uma produtividade tão rica de conhecimento. Por exemplo, você, que é uma profissional maravilhosa, com vários conhecimentos, né? Uma pessoa que está, pelo que eu sei de você, é que você é uma pessoa extremamente curiosa para novos assuntos, novos conceitos. Olha que ganho que eu estou tendo, que presente que nós que estamos aqui conversando com você estamos tendo. Qual outra possibilidade eu teria se tivesse nada disso estivesse acontecendo? Eu não sei nem se eu te conheceria, na verdade. Então, assim, existem um monte de coisas muito positivas, na minha opinião. Se a gente for olhar tanto para o lado luz quanto o lado sombra, é lógico que eu não tiro a tristeza de perder milhões de pessoas e de outras tantas estarem passando fome. O que é possível fazer para ajudar, eu vou fazer. Mas existe também o lado luz disso tudo, né? E para mim, eu estou vendo muitos ganhos e muitos aprendizados para as empresas, para todos nós, sabe? Como que os profissionais vão voltar depois para a empresa? Como serão as relações? Será que eu não vou valorizar? O quanto seria gostoso eu estar pessoalmente do seu lado, Nina? E no final da nossa conversa, que é daqui a pouco, eu ia falar, muito obrigada, Nina, e ia te abraçar, né? E eu sinto muito falta disso. E eu acredito que devem ter mais pessoas assim, tão sinestésicas quanto eu, sentindo falta de abraços, né? Cris, quando o trabalho nas empresas voltarem, eu vou querer muito ouvir você para ouvir como que foi essa volta. A luz e sombra da volta do trabalho nas empresas, o que ganhou, o que andou para trás, o que realmente melhorou e o que virou lenda urbana. Eu quero muito ouvir
isso de você. A gente chama do novo normal, né? Que já está se adaptando, mas eu acredito que terão muitas empresas que vai tudo continuar do mesmo jeito, Ou né? pior, né? Porque agora tem que Pior, ganhar o tempo agora perdido. trabalha, resgata, vamos dar resultado, né? E tem as outras que vão falar, opa, peraí, isso é um sinal, né? Sim. Por exemplo, eu tive um momento da minha vida que eu fiquei entre a morte e a vida. Na hora que eu voltei, eu falei assim, cara, tá para nós, vamos lá, mergulha, que é sua, a vida é sua, abraça, abraça e vai com a cara e a coragem, vai ser feliz, vai ser intenso, vai aproveitar tudo da melhor forma. Então, assim, outras pessoas falam, não, porque eu fiquei doente, porque não sei o quê. Cada um tem o seu jeito, o seu estilo, que tem que ser respeitado, né? Uhum. Mas eu acho que para nós termos consciência do que acontece e da onde que a gente vai escolher estar, é o mais importante, na minha opinião. Então, eu vou escolher como profissional estar numa empresa que não aprendeu nada com tudo isso que aconteceu, com mortes que tiveram dentro da própria empresa. Será que não vai aprender? Será que eu, como profissional, vou querer ficar numa empresa dessa? Né? Será que eu não vou olhar para outros áreas? Será que eu não vou descobrir novas coisas? Será que eu não vou me reinventar e ter o meu próprio negócio? Então, muitas coisas estão acontecendo. Abre para muitas questões, né? Eu estou percebendo tudo isso, né? Ainda. Você me permite, Cris, para a gente começar a fazer o encerramento? Eu Claro. gostaria de fechar, eu gostaria de abrir. Vamos. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de quem está aqui. Então, primeiro agradecer quem ficou aqui essa 1 hora no meu feriadão em quarentena. Para mim é feriado, né? Enfim, eu queria, pode ser abrindo o microfone, ou de repente no próprio chat, para quem ficar mais à vontade escrevendo, mas eu queria talvez um feedback da nossa conversa de hoje, se teve algum ponto específico do que fica, né? De tudo que vocês ouviram aqui. O que se tem, porque às vezes, eu não sei, eu vou compartilhar uma percepção que eu percebo tanto minha, quanto muitas vezes quando eu dava aula, ou em reuniões de estudo, muitas coisas legais são colocadas, mas sempre tem uma que fica, né? Isso é muito particular. Então, eu gostaria de saber de vocês se teve algo que ficou e se teve algo que, putz, eu gostaria de ouvir mais sobre isso. Né? Se vocês pudessem compartilhar, seria muito bom, por favor. A Paula escreveu aqui. Penso que a pandemia está justamente trazendo essas reflexões a todos. O que é importante para mim é isso mesmo. Se vocês pudessem compartilhar o que fica, talvez, da nossa conversa de hoje. A gente retomou um pouco, né, Cris? A gente conversou um pouco com relação à pandemia, as relações com questão da psicologia positiva, um pouquinho da transpessoal. Você trouxe até o RACE, que era razão, emoção, intuição e... Sensação. Sensação. Eu trouxe alguma coisa relacionada às questões das 6 virtudes, dos 5 fatores da felicidade, do cuidado com a história da felicidade tóxica e de como a gente acaba sendo iludindo por um sistema social que vende algo com cara de felicidade, mas na verdade não é, da gente conseguir integrar as partes, né, positivas e negativas, luz e sombra, abre aspas aqui. A Cris trouxe um conceito de espiritualidade muito interessante, quanto espiritualidade eu conseguir voltar para dentro, voltar para o meu equilíbrio, voltar para o meu estar presente, para o aqui e agora. Eu trouxe um conceito de espiritualidade também, quando a gente consegue se conectar com algo que vai além do nosso próprio senso de ego, de umbigo, enfim, muitas coisas. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. O que ficou? Olha, tem muitas pessoas aqui, olha, gostei muito, mergulhar internamente, olhar também para a generosidade e compaixão. Eu acho que com relação à felicidade, favores e virtudes, às vezes estamos vivenciando isso nos detalhes, não percebemos. Ótimo. É importante também desmistificar que felicidade não é estar feliz o tempo todo. Muito legal. Ai, gente, ótimo. Eu quero tomar liberdade aqui. Eu deixei o meu e-mail para vocês entrarem em contato. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Se vocês quiserem deixar o e-mail de vocês para nós, a Nina até tinha dado sugestão da gente mandar para vocês um teste
de virtudes, né? Uhum. Hoje, inclusive, eu tive reunião com a Vera Saldanha, que é da Transpessoal, e ela comentou sobre esse material também em português. Então, se vocês quiserem, eu me encarrego de encaminhar para vocês. Vocês podem, se vocês tiverem interesse, se sentirem chamados para isso, por favor, deixe o e-mail de vocês, que ainda no máximo até a semana que vem, eu mando para todos vocês esse link, para vocês fazerem esse teste, esse assessment a respeito das virtudes, né? Tá bom? Nina, eu quero te agradecer imensamente, e é lógico que esse papo entre nós duas vai continuar, e com certeza você vai receber vários outros convites. Eu sei que você tem compromissos aí a seguir, então fique à vontade, eu vou ficar aqui até todos saírem da sala. Muito obrigada pelos feedbacks que vocês deram aqui para a Nina, pelo que ela trouxe para a gente, por todo o conteúdo que ela se propôs a passar. Adorei, Nina, muito obrigada, viu? Obrigada para todos vocês também estarem aqui conosco. Ai, gente, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Desejo um ótimo feriado, um ótimo final de semana, uma boa quarentena para nós e que a gente consiga continuar nessa dança dialética aí, conversando com todas as crises e possibilidades, ok? Beijão a todos. Gente, quem quiser conversar comigo, @NinaTaboada no Instagram, no YouTube também eu tenho o canal Nina Taboada, pode mandar mensagem, pode mandar direct, que a gente pode continuar essa conversa. Certo? Muito obrigada. Tchau, gente. Só uma última coisa, a gente vai ter a jornada do autoconhecimento. Então, toda terça e sexta, às 3 horas da tarde, terça e sexta, nesse mesmo link que vocês acessaram para estar aqui. E está muito legal, tem profissionais tão bons quanto a Nina, que falarão sobre diversas situações quando a gente fala de equilíbrio pessoal e espiritualidade também, entendendo isso que é olhar para dentro, tá? Autoconhecimento, tá bom? Obrigada, e eu deixo vocês informados aí quem deixou o e-mail para mim. Beijo grande. Vou ficar aqui até todos saírem. Tchau, obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada, Alice. Obrigada, Fátima. Obrigada, Kézia. Tati, Alice, muito obrigada. Vou derrubar a sessão, tá bem? Um beijo, obrigada por participar e estar aqui conosco. Tchau.